Esse vídeo é um convite, primeiro de tudo, para você se sentir bonita, para você se ver bonita, para você se permitir brilhar. Quantos anos você tinha quando descobriu que é bonita? Quantos anos você tinha quando finalmente se permitiu se ver bonita? Quantos anos você tinha quando permitiu-se sentir-se e ver-se bela, para sentir que carregava beleza? Algumas mulheres descobrem que são bonitas quando são ainda criança. Outras mulheres descobrem que são bonitas na adolescência. Outras mulheres se descobrem bonitas na idade adulta. Outro grupo de mulheres descobre que é bonita apenas aos 60 anos. Outro grupo de mulheres vive uma vida inteira e morre sem nunca terem percebido que eram bonitas. E eu vou trazer um exemplo meu. Esse ano eu completei 62 anos. E aí, o ano passado, eu encontrei um colega de faculdade. Gente, eu fiz faculdade há 40 anos atrás. Naquele tempo, óbvio que eu era outra pessoa, extremamente tímida. E aí, na faculdade, tinha um colega, um rapaz, muito gente boa, muito simpático. Sabe aquela pessoa, gente boa que todo mundo gosta? Lindo, ele era lindo. Pois é, ele era meu crush secreto, né? Mas eu jamais me atreveria a olhar para ele. E aí, uma vez, passou o tempo, e eu lembro que naquela época da faculdade houve uma excursão da turma para outra cidade, um congresso de odontologia, e eu fui, ele foi também, e eu peguei ele me olhando nesse congresso algumas vezes, só que aquela Rosane daquela época, ao perceber o olhar dele, ela reagiu baixando a cabeça e pensando, com certeza ele está me achando horrorosa, ridícula, né? Essa era a minha autoimagem, essa era a autoimagem que eu carregava então. E aí, quando foi o ano passado, eu o reencontrei. E, nossa, foi muito bom, foi um abraço gostoso. E depois eu soube que ele comentou com uma amiga em comum, ele falou a seguinte frase: nossa, Rosane sempre foi muito bonita. Ou seja, minha vida poderia ter tomado outro rumo, não é verdade? Se eu tivesse acreditado na minha beleza, se eu tivesse me visto com outros olhos, se eu tivesse olhado para mim com um olhar de admiração, de permissão, de merecimento de me relacionar com alguém legal, com alguém bonito, não é? Então, essa é a reflexão que eu quero trazer para você com esse vídeo, que eu trago o exemplo meu, pessoal. Nós, mulheres, somos muito massacradas pelo sistema patriarcal, pela mídia, e por causa da insegurança nós somos massacradas pelas próprias mulheres, pelas outras mulheres nós somos massacradas. Em vez de haver uma cooperação, o que existe entre nós mulheres é uma competição. E eu quero trazer para você o fato de que nós fomos criadas para sermos aplaudidas quando cuidamos dos nossos pais, quando cuidamos dos nossos filhos, quando cuidamos dos nossos maridos, quando cuidamos do outro. Porém, quando você, mulher, decide pensar em você, quando você decide simplesmente se incluir nos cuidados de beleza, de crescimento, de prosperidade, sabe? Quando você ousa impor limites, ser ambiciosa, pensar na sua carreira e não se conformar com um relacionamento abusivo, quando você entra nesse movimento de pensar em si mesma, pode se preparar que os aplausos vão sumir. E no lugar dos aplausos vão aparecer muitas críticas. Nós fomos criadas odiando o nosso corpo, justamente pela comparação que foi incutida na nossa mente.
Se você não é uma Madre Teresa de Calcutá, você não merece admiração. Você não tem direito ao prazer. O prazer, o direito, o merecimento são valores que foram tirados da nossa lista de direitos. E isso é tão profundo, gente, isso é tão antigo, isso é tão forte, tão sutil, sabe? Tão fácil de ser passado por cima, porque vem de instituições muito sérias, muito confiáveis, que são a mãe, o pai, o pastor, o padre, a igreja, a religião. Passaram para nós esses valores. Então é muito difícil. Primeiro é difícil perceber a injustiça conosco. Segundo, é difícil lutar contra isso. E quando eu digo lutar, é você com você mesmo. É o simples fato de você admitir que tem beleza. Não importa o seu peso, não importa a sua idade, não importa a cor da pele. Sabe, gente? Estou falando sobre algo profundo, algo divino. Cada uma de nós carrega uma beleza que é divina, porque somos projeto de Deus. O simples fato de se admirar, nós aprendemos que seria arrogância. Foi roubado de nós o direito da autoadmiração. Nos convenceram de que autoadmiração seria arrogância. Crescemos odiando o nosso corpo, crescemos ouvindo frases como fulana é bonita de rosto, o que invalida e diminui o corpo daquela mulher. Ou então, fulana é bonita de corpo, o que diminui a beleza do rosto daquela mulher. Como se fosse possível a gente dividir, fragmentar quem a pessoa é. Como se fosse permitido você receber um rótulo. Cada mulher carrega nela a injustiça de achar que a outra, ou o homem, ou outra mulher pode rotular você a partir da aparência do rosto, da aparência do corpo, a partir da cor da pele, a partir do peso que você tem. E esse vídeo é feito por mim, mulher, para você que é mulher. Muitas vezes você entrou no jogo de rotular outra mulher de feia para se sentir melhor. Cuidado, porque agindo assim, você estará perpetuando um padrão cruel e patriarcal. E aí a gente precisa evoluir. E a nossa evolução, a nossa cura, os nossos direitos só podem ser transformados, só pode ser alcançado uma nova mentalidade quando essa mentalidade coletiva começar com a gente. Esse vídeo é um convite, primeiro de tudo, para você se sentir bonita, para você se ver bonita, para você se permitir brilhar, reconhecer você a beleza, procurar em você os pontos fortes. A mentalidade coletiva só pode ser transformada a partir de nós, a partir de cada um. Então, meu convite é que você, quando se olhar no espelho, mude a mensagem que você passa para você mesma. Pare de olhar, esse peito está caído, essa gordura aqui na barriga, essa ruga aqui. Pare com isso. Tem a Louise Hay, maravilhosa escritora, ela ensina o exercício do espelho, onde a gente usa o espelho para mudar a nossa mentalidade. Eu deixo nesse vídeo a sugestão que você faça isso. Comece a hora que você for escovar os dentes, pentear o cabelo, fazer maquiagem, fazer sua skincare, comece a enumerar a sua beleza. Comece a reconhecer a sua beleza. A beleza real, a beleza que dura, a beleza que faz a diferença numa mulher, não é só a beleza estética da harmonização facial. Não. A beleza que faz a diferença é a beleza da conversinha do nosso exterior com a nossa alma. Quando temos conexão com a nossa alma, quando acreditamos naquilo que nós expressamos, quando acreditamos no que aparentamos de bom de nós, é que a nossa mentalidade
começa a ser curada. Quando paramos de exigir de nós padrões cruéis e ilusórios de perfeição. Gente, a perfeição não existe. A perfeição não existe. A gente precisa e deve sim procurar melhoras, ajustes, consertos. Eu sempre vou fazer unha de gel, vou fazer maquiagem, vou fazer harmonização. Por amor a mim eu farei, entende? Mas a perfeição é um conceito ilusório e cruel. Pense nisso. A competição entre as mulheres foi criada pelo sistema patriarcal para manter as mulheres sob controle. Isso é óbvio. Se é tão óbvio, por que você nunca se sentiu bonita? Se é tão óbvio, por que você nunca conquistou algo que você quis muito? Entende como é a nossa mentalidade que precisa mudar? A vigilância dos pensamentos. É preciso, gente, é imperativo pensar sobre o que você está pensando, sabe? Depois que eu vim morar aqui na Holanda, eu adquiri alguns hábitos e eliminei alguns hábitos também. E um deles foi a tal da roupinha de casa. Essa roupa aqui é de casa. Aí se chegar a visita eu vou e troco. Gente, aqui na Holanda, as mulheres que eu conheço, né? As experiências são pessoais. As mulheres que eu conheço, elas ficam em casa arrumadas. Arrumada como, Ru? Arrumadas como quando você se arruma, por exemplo, para ir ao culto no domingo. Pronto, elas ficam arrumadas assim. Entende? Assim como eu tô agora arrumadinha, elas ficam até de bota em casa, de tênis em casa. Eu não, eu fico de pantufa em casa. Por causa do frio, eu tô de meia ou de pantufa, mas eu tô sempre arrumada. Eu adquiri esse hábito. Então, pode vir a selfie, pode vir uma foto inesperada, pode chegar alguém pedir pode ser o que for. Gente, olha, você cuidar de você, você criar hábitos de se arrumar para começar o seu dia, mesmo que você vai ficar em casa, é muito bom, faz muito bem para a nossa alma, sabe? Você se arruma, mas eu sou dona de casa, eu só cuido dos filhos, arrumo eles para mandar para a escola. Não importa, bota a sua blusinha de ir para a igreja, bote, porque, gente, está tudo ligado. Essa blusinha que você coloca hoje é a blusinha que você ia usar no domingo e você usa no meio da semana, você estará quebrando um padrão mental de escassez. E eu garanto a você que um movimento puxa outro movimento e você vai começar a se permitir, de repente, no meio da sua semana, criar algo para fazer dinheiro em casa. A autoimagem está ligada a tudo que faz parte da sua vida. Você tem pouco dinheiro? Não é porque você é incapaz. Não. Porque você não tem inteligência. Não. Você faz pouco dinheiro porque você acredita que não tem direitos, que você não merece fazer mais dinheiro, que você não merece mais da vida. Então a gente muda hábitos quebrando hábitos antigos que nos mantém na mesmice, na escassez. Beleza tem a ver com abundância de qualidade. Beleza cura a autoestima. E a autoestima traz criatividade para você pensar em maneiras diferentes, alternativas, de fazer mais dinheiro. E você perceba que é um ciclo, uma coisa puxa a outra. Se você se olha com admiração, você tem coragem de largar um parceiro abusivo. Enquanto que se você se olha com pena e você não acredita em você, você permanece em situações de abuso, de humilhação de familiares e de cônjuge. E a mensagem é: você pode mais. Sabe, gente, a mensagem desse vídeo não é somente sobre beleza física. É sobre a permissão e o merecimento de se ver bela, se sentir com o direito ao lugar no sol. Se para você se reconhecer bela é um sentimento
muito novo, muito assustador, esse vídeo é para você, porque talvez você não se sinta bela porque você está acreditando na opinião do outro. Entende como está tudo ligado? Autoestima, a opinião do outro, você se sentir bela, não ter coragem de admitir a sua beleza e a vida toda se achou feia, se achou diminuída, se achou incapaz. Nós mulheres temos um grande potencial na nossa mão, na nossa alma. Não é à toa que somos nós mulheres que temos a capacidade de gerar outras vidas. Pense nisso. Só por isso você já é bela. Só por isso. Agora, eu convido você a se olhar de novo, se olhar com admiração. É sobre isso esse vídeo. Ao se olhar com admiração, você vai confiar mais em você. Você vai ousar mais. Você vai sair de relacionamentos abusivos, sabe? Você vai parar de sentir culpa em prosperar. Você vai dizer não, impor limites sem sentir culpa. E você vai aproveitar as oportunidades de encontrar alguém valoroso. Imagina se eu tivesse acreditado na minha beleza, no meu valor, há 40 anos atrás. Eu teria casado com aquele colega lindo, que me achava linda, mas eu não estava pronta para me achar linda. Entende, gente? Como a autoimagem pode influenciar negativamente na nossa vida? Quer encontrar homens interessados em você, homens de valor? Mude a maneira que você se olha. Olhe-se no espelho com admiração. Faça uma lista das suas qualidades. O que você não sabe sobre você, aprenda sobre você. Sempre tem algo que a gente pode aprender para melhorar o cabelo, para pintar o cabelo em casa. Rua não tem dinheiro para salão. Faz em casa. Aqui, nesse país onde eu moro, eu faço tudo em casa. Eu faço unha em casa, só não faço o gel. Faço tudo em casa, gente. Pinto o cabelo, não gosto, mudo a cor do cabelo. Eu faço tudo. Eu faço maquiagem, minhas roupas, consultoria. Faço tudo em casa. E se você tiver condição, separe o dinheiro no final do ano. Vá fazer uma consultoria de imagem. Não porque seja obrigatório vestir todo mundo igual. Não, mas é para você se mimar. E vá melhorar sua imagem por amor a você. Sabe, gente, não é o que nós fazemos, nem o que deixamos de fazer. É o porquê fazemos. Se você vai fazer consultoria de imagem, descobrir qual é a sua cartela de cores, porque sua colega fez, você ficou com inveja, aí a motivação toda errada. Agora, se você quer descobrir qual é a paleta de cores que lhe favorece, querida, aí o céu é o limite para você aumentar sua autoestima e, consequentemente, atrair boas amizades, amizades diferentes, sabe? Também existe amizade tóxica. E você selecionar as pessoas que vão ter acesso a você e vai atrair relacionamentos amorosos diferentes também. Isso aconteceu comigo quando eu fui conhecer meu marido lindo, meu príncipe holandês. Eu só tinha relacionamentos falidos, doloridos, fracassados, que me traziam dor. Depois que eu mudei a imagem que eu tinha a meu respeito, depois que eu entendi que o problema não estava fora de mim, não estava nos homens complicados que eu atraía, o problema estava dentro de mim. Eu não me via uma mulher de valor. Quando eu entendi isso, quando eu reconheci o valor que eu tenho, a beleza que eu tenho, a inteligência que eu tenho, a simpatia, quando eu admiti que eu era uma pessoa de valor, na mesma hora eu atraí um homem de valor, como meu marido. Então, seja para você casar de novo ou não casar de novo, não importa. A base dos conflitos, a base dos sofrimentos é a autoestima, como bem ensina Hélio Couto, certo? Então, a pergunta do começo do vídeo é: que idade você tinha quando descobriu que era bela? Eu espero
que você já tenha descoberto a sua beleza. E se você não descobriu ainda, hoje é um ótimo dia para isso. E depois, se você quiser me contar aqui nos comentários ou no privado a diferença em se olhar no espelho e fazer o exercício da autoestima e começar a mudar sua opinião a seu próprio respeito, quais foram os efeitos disso na sua vida, eu vou adorar ler o seu depoimento, ok? Se gostou desse vídeo, se inscreva nesse canal, deixe seu like e me ajude compartilhando esse conteúdo para mais pessoas, para mais mulheres que precisam aprender a se amar, a se admirar, reconhecer o grande potencial que existe dentro de si mesmo.